Sobre o Senhor é a minha força. Vamos em Salmo 118, versículo 9 a 14. Sabe, eu queria, já que o tema da conferência vai ser esse, eu queria aproveitar para falar sobre isso, a convicção que um cristão deve ter de que Deus é a nossa força. Não só ter a convicção, como viver com isso. Em Salmo 118, versículo 9 ao 14, diz o seguinte: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram, como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e meu cântico. Ele é a minha salvação. Amém? Amém. Pensando, como nesse salmo a situação era tão difícil, e quando você tem o Senhor como a sua força, parece que a solução é muito simples, não é? Aqui não fala que ele fez uma grande estratégia, aqui não fala que ele bolou um plano que deu certo, que outros exércitos chegaram e salvaram, não fala que apareceu um herói. Ele fala: olha, a minha força veio do Senhor. E como é importante para nós, irmãos, entender isso, que a nossa força ela precisa vir de Deus. Se você quer falar em nome de Deus, se você quer ter autoridade, se você quer ser um cristão verdadeiro, a sua força não vai vir de você mesmo, talvez de um conhecimento. A sua força vem de Deus. Por isso que um cristão precisa ler a Bíblia como nunca. Por isso que ele precisa orar, porque é assim que Deus vai nos fortalecer. A nossa força não vem de sermos frequentadores da igreja. A nossa força não vem de ter alguns pensamentos legais. Nossa força não vai vir de um livro, de um filme interessante que transformou a sua maneira de pensar. A nossa força não vai vir do diploma que você tem. A nossa força não vai vir do bom emprego. A nossa força não vai vir da conta bancária. A nossa força vem de Deus. Essa é a sua convicção hoje? É aí que você tem buscado a solução para grande parte dos seus problemas? Eu não estou falando que você vai ficar isolado, porque quando a sua força vem de Deus, você vai se misturar com as pessoas, você vai falar dele para as pessoas, porque você tem sido forte por causa de Deus. E o incrível é que quando a sua força vem de Deus, é o tipo da vitória que você vai ter, não é? Quando Deus faz, quando você lê esses salmos, ele fala de situações difíceis, e ele fala: mas a força do Senhor me salvou, mas o Senhor foi meu refúgio, mas o Senhor os derrotou. Irmãos, quando nós precisamos ter essas experiências em nossas vidas, de sentir que a situação está difícil, de sentir que talvez não haja mais esperança, mas quando você se ajoelha, quando você abre seu coração para Deus, quando você lê a palavra e se alimenta dela, o Senhor te dá a força. Eu tive pensando, e eu não vou mais ficar falando da minha família toda hora, mas eu vou aproveitar que tem que falar, porque para mim é super inspirador o que aconteceu. Hoje eu estava pensando, poxa, eu vou estar com todos meus irmãos no céu, né? Eu e toda a minha família, as brigas continuarão, né? Se você vê uma discussãozinha lá no céu, eu com meus irmãos, você vai lá, dá uns conselhos, dá uns cascudos, né? Eu estive pensando, que privilégio. Aí eu pensei, puxa, e não só os meus irmãos, mas aquele que se casou com alguém da família também se tornou um cristão, com exceção da Denise, que já era. Eu pensei, quando eu me tornei um cristão, tive um monte de desafios, fazendo coisas radicais, enfrentando família, até minha própria irmã contra, não entendendo. Aí depois eu vim para BH, porque Deus tinha colocado o sonho no meu coração, e isso não é ótimo, a gente fala, compartilha, mas para a família é muito ruim, né? Eu
Já saí muito cedo de casa, com 19 anos. Depois vim para a missão. Aí meu pai e minha mãe já acharam tão ruim que eu já estava aqui em Belo. Imagina depois quando eu falei que eu ia lá para o Paraguai, né? Tantas coisas. E você faz, né? E você quer, e Deus te move, mas você sente a dor de ver a sua família se afastando, né? E você quer fazer, e você pensa, poxa, se eu perto não consigo, imagino longe, né? E a minha irmã e meu cunhado, super legais. Você sabe aquelas pessoas que você olha e fala, puxa, como eu gostaria que se tornassem discípulos. E parece que cada vez piora a situação, né? E você já perde a esperança. Eu confesso, irmãos, eu nem orava mais por eles. Gostava muito, pensava, mas já não era algo da minha oração. Sabe quando você já se conforma no sentido? Mas Deus é fiel, né? Deus sabia, Deus, Ele abençoa quem é fiel. E eu estou falando isso, irmãos, porque é o nosso desafio de sermos fiéis a Deus, né? De confiarmos, de abrir mão e deixar Deus agir, de dar aquele passo onde você não vê o futuro, mas Deus já vê. E depois de 22 anos, ver minha irmã se tornar cristã. E foi super legal, porque nós chegamos, e ela, o marido dela foi transferido para Brasília, e ela foi, e uma vez eu estive lá, levei minha irmã na igreja, e ela não se conectou, não era o momento, porque Deus queria mostrar, eu é que vou fazer, eu vou ser a sua força, não você. Eu pensei, se eu tivesse levado, e minha irmã tivesse adorado, né, porque eu preguei aquele dia, mas foi por isso que ela não se conectou. Eu podia ser orgulhoso e falar, puxa, fui eu. A gente fala, não, Deus, mas no fundo tem aquele orgulho. Não, foi o que eu falei, foi a minha pregação, foi o meu esforço. Isso não seria tão especial. Mas quando ninguém mais tinha, né, feito mais nada, um dia ela veio para São Paulo, teve uma conversa com meu outro irmão, que tem um coração melhor que o meu, provavelmente, por isso que Deus deixou, e voltou para Brasília e se conectou de um jeito com a igreja, que você fala, foi Deus. Foi Deus. E eu cheguei lá, né? E minha irmã parece que já fazia parte da igreja há 10 anos. Meu cunhado então conhecia, chamava todo mundo pelo nome. E todo mundo, era um clima tão familiar. Eu falei, caramba, olha o que está acontecendo. Deus agindo. O que precisa acontecer na sua vida? Que coisa você precisa ver ainda? Alguns de nós estamos perdendo esses milagres, porque nós não acreditamos que o Senhor é a nossa força. Porque fazemos do nosso jeito, porque não buscamos conselhos, porque não confiamos, porque não nos damos para a missão com medo, porque não abrimos mão dos nossos próprios interesses. E Deus querendo nos abençoar de uma maneira incrível. Deus querendo mostrar, eu vou derrubar os exércitos, eu vou arrebentar com tudo que atrapalha, porque Ele nos ama e Ele é fiel e Ele é forte. Como tem sido para você esse Deus? Lá em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, é incrível pensar nesse sermão, irmãos. Porque o Sermão do Monte, ele antecede alguns fatos importantes. Ele antecede a ida de Jesus ao deserto, onde ele foi tentado. É impressionante, né? Quando Jesus está no deserto, 40 dias sem comer, e o diabo aparece, oferecendo tudo aquilo que qualquer pessoa gostaria de ter. Como Jesus, pelo conhecimento e pela fé que ele tinha, pelo relacionamento com Deus, porque era a natureza de Deus, como ele deixou claro para o diabo que quem era a força dele era Deus, não era as coisas que ele queria oferecer. E depois aí ele ora e escolhe os seus discípulos, os apóstolos. E depois ele vai e prega, e ensina. E a Bíblia conta que ele, vamos lá, Mateus capítulo 5, vamos ler só do versículo 1 a 4. Fala assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Então Jesus chamou os discípulos, e ele ia começar o treinamento com esses discípulos. Se engana quem pensa que Jesus estava no monte, gritando para a multidão. Ele viu aquela multidão, mas ele senta. Se você quer gritar com a multidão, você não vai sentar.
você vai ficar em pé. E Jesus, como Filho de Deus, ele sabia como é a anatomia do nosso corpo. Né, Marcelo? Como é que você vai cantar melhor, não é? Com certeza. Como o diafragma vai funcionar melhor. Ele senta, porque o ensino ali era para os discípulos. E a Bíblia também, se você estuda um pouco a história, fala que quando os rabis iam ensinar, eles sentavam. É para você prestar atenção, para você absorver. E ele está preparando os discípulos dele, aqueles que iam espalhar a mensagem. E nós sabemos do trabalho incrível. Era o primeiro treinamento, primeira reunião de liderança de Jesus. E sabe o que ele fala para eles? Ele fala lá, olha, versículo 3: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. O que ele estava querendo ensinar para os discípulos? Vocês precisam ser pobres de espírito. E eu não estou falando uma pessoa pobre de espírito no mau sentido. Jesus não ia ensinar isso, é claro. Porque ele está falando de você ser totalmente necessitado de Deus. É como você reconhecer que você não é nada e não tem nada. Porque, irmão, nós somos orgulhosos. Essa é a nossa natureza. Nós achamos que nós podemos, do nosso jeito, da maneira que nós queremos. E muitas vezes não permitimos que o nosso caráter seja transformado por Deus. Porque não baixamos a guarda por causa do nosso orgulho. Insistimos em ser quem nós somos. E aí não experimentamos a transformação. E o que Jesus estava falando para esses apóstolos, olha, para os discípulos, vocês precisam ser reconstruídos. Começar do zero. Humilde. Simples de coração. Disposto a aprender. Pobre. Reconhecendo a necessidade. Reconhecendo que com o seu jeito não dá certo mais. Abrindo mão das tradições. A minha irmã compartilhou e ela falou, olha, eu tive que abrir mão de tudo que eu achava que era certo. Por quê? Porque quando eu vi nas escrituras, eu não batia com o que eu acreditava. Ou eu ficava orgulhosa, né, ela falando, ou me arrependia. E aí vem o segundo versículo, né, do versículo seguinte. Ele fala o que aqui? Então, versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Imagina, quando Jesus fala sobre esse chorar, é um choro parecido com um choro de morte. Quando você sente dor, eu não sei, quando você, há vários motivos pelo qual você pode chorar. Você pode chorar de alegria, não é? Você pode chorar por uma dor, mas sabe aquele choro que você não segura? Por exemplo, quando morre um ente querido. Eu lembro quando meu pai faleceu, até então eu levava a situação, mas que antes da morte era uma coisa incontrolável. Você não consegue segurar, você não consegue disfarçar. Às vezes quando você vai no médico, né, e leva uma agulhada, você quer até chorar, mas você fala, você consegue, o seu orgulho, né? Ou uma situação, jogando futebol, alguém bate, dá aquela canelada, você... Quando você chuta, né, o dedinho ali na esquina da porta, aquilo que dói, você segura. Mas quando é uma coisa que toca demais em você, você chora. Você pode ser o forte que você for, você chora. E depois, quando você passa dos 40, você chora mais ainda, não sei porquê, né? Meu irmão falou, agora você vai ficar chorão. É verdade, você vai ficar chorão. E Jesus está falando, olha, vocês precisam ser pobres, vocês precisam chorar. Chorar pelos pecados, se arrepender, chorar pela situação deste mundo, irmãos. Irmão, nós estamos nos tornando insensíveis. Nós estamos chorando o suficiente diante desse mundo cheio de pecados. Pessoas se matando, pessoas se divorciando, homens querendo ser mulheres, mulheres querendo ser homens, abortos, drogas,
Sofrimento atrás de sofrimento. O Brasil é o país que mais consome crack no mundo. Nós estamos lá assistindo novela enquanto o mundo está sendo destruído. Eu espero que você não esteja mais. Nós estamos lá, Facebook, gastando o nosso sono, em vez de usar nossa energia para outras coisas, jogando tempo fora, falando besteira, pornografia. Jesus falou que nós vamos chorar. O próprio Jesus chorou diante do pecado, diante da dureza. Eu preciso chorar mais. Você precisa chorar pela miséria da sua família. Você precisa chorar se seu filho não está se inclinando para Deus. Meu filho está entrando na adolescência, né? Ele está pré. Então é incrível como parece que as coisas mudam tanto. Você precisa chorar pelo seu filho. Você precisa chorar porque o mundo vem. E aquela bolha de proteção que você tem, ela vai estourar. E vai ser ele com Deus. Você precisa chorar para Deus ter misericórdia da alma dele. Irmão, não é fácil. Ser espiritual neste mundo carnal não é fácil. Você precisa chorar quando a sua natureza humana vence a sua natureza espiritual. Você precisa chorar quando você fica irado, quando você fala coisas que não deve. Você precisa chorar quando o seu casamento não agrada a Deus. Você precisa chorar quando você se vê mergulhado no egoísmo, porque sem isso você não vai ajudar ninguém. Jesus falou: olha, seja humilde, seja vazio, chora. Tenha a sua força em Deus, não em você, não nos seus talentos. De onde vem a sua força? Quem é a sua força? Jesus estava me ensinando: olha, sejam pobres. E ele falou: isso é uma bem-aventurança. Para nós é difícil, porque ser humilde, chorar, ser pobre em espírito, como que isso vai ser uma bênção? Parece só maldição. Ninguém quer viver nessa situação, mas espiritualmente é onde nós precisamos chegar para experimentar a força de Deus. Você é assim? Eu sei, isso é muito difícil. Essa maneira de viver, irmãos, vai mudar o nosso relacionamento com Deus. Você não vai ficar só pedindo, você vai se humilhar. A sua oração vai ser muito importante para você não ter. Ler a Bíblia vai ser muito importante para você deixar de ler, porque você está necessitado. É como uma pessoa muito pobre espiritual, não precisa se alimentar e alguém está oferecendo. Deus tem oferecido o alimento que sacia a nossa alma. Isso é uma bem-aventurança, irmãos. Esse é o nosso desafio. Você tem chorado? Olha só, Juízes 16, olha o que aconteceu aqui. Juízes capítulo 16, versículo 20. Bom, é a história de Sansão, a maioria conhece, depois você pode ler com mais calma, mas olha só o que ele fala. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Bom, a história é que Sansão, ele era um nazareu, acho que já expliquei sobre isso um pouco. Nazireu? É. E, irmãos, ele não podia fazer um monte de coisa que ele fez. Não podia tocar em cadáver, não podia ver nada alcoólico, não podia se misturar com mulheres que não sejam do povo de Israel. Ele era separado. E ele brincou muito com isso, né? E Dalila, ele se envolveu com ela, e ela várias vezes ele brincou com ela, mas no fundo ele achava: eu estou no controle da situação, eu sou mais eu. E o final da história nós sabemos: ela corta o cabelo e ele não percebeu que Deus o havia deixado. Ele saiu de lá todo arrogante: vai esquecer das outras vezes. Ele não percebeu. E sabe, irmãos, quando nós não andamos nessa humildade com Deus, a gente nem percebe que Ele não está conosco. Eu lembro, antes de me tornar um cristão, quando eu não era nada humilde, e orgulho é algo que sempre vai ser uma luta minha, de qualquer um.
Mas agora, como cristão, você aprende a lidar com isso, né? Você sabe que não é bom. Mas eu lembro quando eu não me preocupava, quando eu não queria chorar, quando eu não queria ser humilde, eu não queria ter Deus como a minha força era eu mesmo, as coisas que eu fazia, eu acreditava nas coisas que eu estava correndo atrás. Eu não percebia que Deus não estava comigo. É triste, não é? Você não perceber que Deus não está com você. Porque se você percebe, pelo menos você fica desesperado e corre atrás. Você reconhece, você quer, você busca. Mas se você não perceber, você não vai buscar. Deus se afastou de Sansão, ele nem notou. Vai ser como das outras vezes. Irmão, nós precisamos andar na humildade com Deus, de ter a sensibilidade de sentir Deus em nossa vida, respondendo nossas orações, entrando em nosso coração, nos mostrando, direcionando. Se você não tem provado isso, é muito sério. E corremos o risco de não perceber nossa falta de comunhão com Deus. Você começa a pecar e acha que isso é normal. E não reconhece, não se humilha, não chora. Aí você acha que todo mundo é cristão porque alguém crê em Deus. E quantas pessoas acham que Deus está com ela e não está? Nem percebem. E assim foi com Sansão. Para a gente terminar em 1 Pedro capítulo 5. Uma das escrituras que mais me encoraja e deve te encorajar, e é o reflexo de quem busca a força em Deus, é essa, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Ele fala assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Não, irmão, nós precisamos nos render a Deus, esperar que Ele nos levante no devido tempo, e não a gente forçar a barra para sermos levantados, para ser do nosso jeito. Alguns, se não entendem isso, vão quebrar a cara nos relacionamentos. Em vez de esperar o homem ou a mulher que Deus tem preparado para você, você vai forçar a barra, vai buscar conselho, vai fazer do seu jeito. Isso não é humilhar diante de Deus. Isso não é esperar Deus te levantar. Isso não é ser pobre de espírito. Isso é ser orgulhoso, orgulhosa, achar que você sabe mais que Deus. Em tudo, irmão, nós precisamos confiar em Deus. Talvez você queira muito alguma coisa, até mesmo salvar um parente. Espera Deus levantar, faça a sua parte. Sua parte é ser vazio, no sentido, é se esvaziar para que Deus seja mais em você. E ele fala: olha, despeja toda a sua ansiedade em mim, porque eu cuido de vocês. Imagina o que Deus quer falar: olha, eu cuido de vocês. Nós temos muitos desafios. Sabe, se você está estudando a Bíblia, você vai ter muitos desafios. Você vai enfrentar perseguição. É interessante, né? Meu cunhado lá, barbudo, homem feito, casado com uma filha, nem morando com a família, quando falou que estava se tornando um cristão, nossa, ele até me ligou: nossa, mas que é isso? Mãe não gostou, tia não gostou, ofenderam. Aí eu falei assim: mas eu sei que vocês passaram por isso também. Eu falei: cara, eu passei. Olha, a perseguição faz parte da humilhação, de você ser humilhado. A perseguição é algo que treina o nosso caráter, nossas convicções. Talvez as pessoas riem da sua cara por você ser um homem ou uma mulher puro. Talvez você tenha dúvida se vale a pena até obedecer a palavra de Deus. Vai que se eu seguir o rumo aqui com o mundo e não se humilhe diante de Deus.
Tudo bem, olha, esse mundo vai ser assim mesmo. É uma batalha, seremos humilhados, seremos maltratados, seremos ignorados, mas diante de Deus nós seremos cuidados. Deus fala, eu vou cuidar de vocês. Então, irmãos, que a nossa força esteja em Deus. Nós queremos ver essa igreja crescendo, avançando em todos os lugares. Não vai ser pelo grande evento que vamos fazer, pelas coisas. É por Deus, é Ele que é a força, é Ele que dá o fruto. Você quer crescer espiritualmente? Tem que ser humilde, porque Deus levanta quem é humilde. Se você quer dar passos fortes na sua vida, baixa a guarda. É hora de se humilhar. É hora de escutar o que Deus quer te mostrar, porque Ele precisa ser a sua força. Ele precisa ser a nossa força. Então, irmãos, eu queria encorajá-los. Nós precisamos fazer muito ainda por Deus. Mas Ele faz mais por nós. Ele tem um plano especial para nossas vidas. Ele sabe o que é melhor. Ele é forte, poderoso. Ele nos ama. Que a sua confiança esteja nele. Que você se fortaleça, que você cresça, que você enche seu coração de convicções espirituais, que você abandone o pecado, que você abandone o seu egoísmo, que você vence seus medos, que você cresça espiritualmente, que você se dedique, porque é assim que nós vamos chegar lá. Pense em Jesus como Ele treinou. Olha, seja humilde de coração, tem que ser pobre de espírito e chora, que Deus vai te consolar. Amém? Amém. Então, vamos terminar por aqui. Tem mais uma canção? Não, né? É claro, nem que pedir, né, Marcelo? Então, irmãos, tenham um ótimo convívio. Domingo nós vamos estar aqui às 5 da tarde. Traga os seus amigos, invista no seu relacionamento com Deus. Eu sei que vamos experimentar isso que Jesus falou. Obrigado, irmãos. Muito bom.